Olá! E se a gente pegasse um pedaço de código bem simples e, usando só a matemática, chegasse em um número com uma escala de tempo cósmica? É exatamente essa a jornada que vamos fazer aqui. Vamos ver como a matemática consegue decifrar o comportamento de um algoritmo, uma chamada de cada vez. Beleza, vamos começar com a grande pergunta. Sabe aquele tipo de código que funciona quase como um espelho, se chamando de novo e de novo para resolver um problema? Então, como é que se mede o custo disso? Como prever o quão complexo ele vai ser? Essa é a questão que vamos responder. E o nosso caminho vai ser o seguinte: primeiro, a gente entende esse enigma da recursão. Depois, aprende o idioma matemático que descreve isso. Aí vamos desdobrar a equação, aplicar tudo num quebra-cabeça clássico, a Torre de Hanoi, e fechar com um cálculo de cair o queixo. Ok, primeiro passo. Vamos entender a peça central de tudo isso. Essa ideia de um código que, para funcionar, precisa invocar a si mesmo. A definição é até bem direta. Um algoritmo recursivo é aquele que pega um problemão e o quebra em pedacinhos menores, que são, na verdade, versões miniatura do problema original. Ele vai resolvendo esses pedaços até chegar num ponto tão simples, tão básico, que a resposta é óbvia. A esse ponto, a gente dá o nome de caso base. Um exemplo clássico é o fatorial. Olha o fatorial de 4. Para calcular 4 fatorial, o código precisa primeiro saber o resultado de 3 fatorial. Mas para saber 3 fatorial, ele precisa de 2 fatorial e por aí vai, numa cascata de chamadas. É como uma pilha de dominós. Cada peça depende da anterior até que a gente chega no 0 fatorial, que por definição é 1. Esse é o nosso caso base, o ponto final que permite que toda a cadeia de respostas volte e se resolva. Certo. Mas como a gente traduz essa bagunça de chamadas em algo que dê para analisar? A gente precisa de uma linguagem nova, uma forma de descrever essa autorreferência usando a matemática. E essa linguagem é a das relações de recorrência. É basicamente uma fórmula que define o custo de resolver um problema com base em duas coisas: o custo de resolver uma versão menorzinha dele, mais o trabalho extra que é feito em cada etapa. E olha só que bacana a tradução do nosso código do fatorial para a matemática. T de n, que é o nosso tempo total, é igual ao tempo para resolver o problema um pouco menor, o t de n menos 1, mais aquele passinho extra da multiplicação, que a gente simplifica para mais 1. E claro, o t de 0 igual a 1 representa o nosso ponto de parada, o caso base. Beleza, temos a nossa equação. Mas como a gente sai disso e chega numa fórmula final sem recursão? Vamos usar uma técnica bem direta, o método iterativo. A ideia é literalmente ir desdobrando a equação até um padrão secreto se revelar. O processo tem 3 etapas bem claras. A gente expande, depois generaliza para achar um padrão e, por fim, resolve. Vamos aplicar isso agora na nossa equação do fatorial para ver como funciona na prática. Então vamos lá. Começando a expansão. A nossa equação original é essa. T de n é igual a t de n menos 1 mais 1. Simples, o custo de n é o custo de n menos 1 mais uma pequena operação. Agora vem o truque. A gente vai substituir o termo t de n menos 1. Pela própria fórmula, a gente sabe que t de n menos 1 é igual a t de n menos 2 mais 1. Substituindo isso na equação original, a gente expande ela. E olha só, os mais 1 já estão começando a se acumular. Se a gente continuar fazendo essa substituição mais uma vez, pronto, o padrão fica bem óbvio. Depois de k expansões, a nossa equação vai ter a cara de t de n igual a t de n menos k mais k. Para cada passo para trás que a gente dá, uma unidade de trabalho se acumula do lado de fora. E quando que essa expansão para? Ela para quando a gente bate no nosso caso base, ou seja, quando nk vira 0. Isso acontece exatamente quando k se torna igual a n. Se a gente substituir k por n na fórmula geral que achamos, a gente chega em t de n igual a t de 0 mais n, o que dá 1 mais n. Isso significa que a complexidade é θ de n, ou seja, linear. O tempo de execução cresce na mesma proporção da entrada. Muito bem. Agora que a gente já pegou o jeito da técnica, vamos usá-la em um dos problemas recursivos mais icônicos que existem, a famosa Torre de Hanoi. As regras são tão simples que enganam. Só pode mover um disco de cada vez e nunca colocar um disco maior em cima de um menor. Parece fácil, né? Mas a complexidade disso aqui cresce de um jeito absurdo. A solução para esse quebra-cabeça é uma demonstração genial do pensamento recursivo. Para mover uma torre de n discos, a gente simplesmente assume que já sabe como mover uma torre de n-1.
Então o que a gente faz? Move a torre menor para o lado, move o disco grandão para a base final e depois move a torre menor para cima dele. O problema se resolve de uma forma elegantíssima. E a recorrência matemática reflete exatamente essa estratégia. O custo para mover n discos, ou T de n, é 2 vezes o custo de mover n-1 discos, 2T de n-1, mais aquele movimento único do disco da base, o mais 1. Esse 2 aqui na frente é a grande diferença. Ele indica 2 chamadas recursivas, e isso muda completamente o jogo. E agora chegamos ao gran finale. É aqui que a matemática que a gente acabou de aprender vai nos levar para uma escala de tempo que é, sem exagero, cósmica. Existe uma lenda antiga, que ficou famosa graças ao matemático Edward Lucas, sobre uma tal Torre de Brahma com 64 discos de ouro. A história diz que monges estão movendo esses discos e, quando terminarem, o mundo vai acabar. Bom, quando a gente resolve a recorrência da Torre de Hanoi, T de n igual a 2T n-1 mais 1, a gente chega numa fórmula final impressionante, 2n-1. Por causa daquelas 2 chamadas recursivas a cada passo, o trabalho não só soma, ele se multiplica. O resultado não é mais linear, ele é exponencial. Para 64 discos, o número de movimentos é 2 a 64 menos 1. E este é o número de movimentos. 18 quintilhões. É um número tão gigantesco que é difícil até de ler. Para a gente ter a menor noção do que isso significa, a gente precisa de uma outra perspectiva. Agora, o ponto principal. Se esses monges movessem um disco por segundo sem parar, levaria cerca de 584 bilhões de anos para terminar. A idade do nosso universo é estimada em quase 14 bilhões de anos. Ou seja, a lenda acertou em uma coisa: a tarefa levaria um tempo inimaginável. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. A gente começou com uma funçãozinha de fatorial e, com a mesma lógica, desvendamos um problema cuja solução se estende por eras. Isso mostra que, por trás de regras muito simples, pode existir uma complexidade de proporções universais, só esperando para ser decodificada.